queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva. Deus te abençoe, Deus te guarde poderosamente. Você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe. Deus derrame sobre você a sua graça, o seu amor, a sua paz. Deus esteja com você sempre, alimentando você, guardando você, protegendo você em todos os momentos da sua vida. Você que faz parte, você que ainda não faz parte do nosso canal, você que está assistindo pela primeira vez nossas mensagens, nosso vídeo aí, muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado, sinta-se à vontade. Você é convidado a participar do nosso canal Palavra que Salva. Você só faz se inscrever no canal, pronto, não precisa mais absolutamente nada, você se inscreve, a partir daí você começa a receber as mensagens já gravadas, as mensagens que estão sendo gravadas e as que já foram gravadas você tem acesso e pode assistir todas que você desejar, tá bom? Então, Deus te guarde e Deus te proteja. Vamos lá, palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 19, verso 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, a caminho de um dia, chegou um pé de azimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E disse: Basta, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. É interessante aqui, né, que estamos falando de Elias, né, um dos profetas do Antigo Testamento. E a sua vida diante de Deus, diante do serviço, da mordomia, diante daquilo que ele havia de fazer em favor da obra e estava fazendo em favor da obra. Então ele passou por uma grande guerra, podemos dizer assim, né? Ele combateu os profetas de Baal, venceu a todos, né? Mostrou que só o Senhor é Deus, mostrou para o povo que quem deve ser adorado é o Senhor e Ele é o único Deus soberano, grandioso, majestoso, né? Só que depois da guerra, Elias foi acometido por um vazio, às vezes um vazio existencial, que traz uma carga emocional muito negativa. E aí você pode ver assim, por exemplo, você pode dizer, pô, mas era um profeta, pastor. Como é que pode um ungido de Deus, um homem de Deus, ter um trauma, ter um esgotamento, né? Um esgotamento físico, um esgotamento emocional? Pode isso? Pode, amados irmãos, pode, porque nós temos uma vida hoje, por exemplo, uma vida bem acelerada, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz a palavra, né? Então, os mesmos sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes, comportamentos que nós temos hoje, Elias tinha, né? Por quê? Porque todos nós somos humanos e nós somos passivos de alguns esgotamentos, algumas situações que podem causar em nós até mesmo um vazio existencial, né? Então, olha só, no verso que eu li agora, ele usa essa palavra, basta, toma agora a minha vida, Senhor, toma minha alma, né? Aquele homem que desafiou aqueles profetas, né, aquela multidão de profetas ali, né, agora pede a morte. Parece meio que fora da lógica, né? O homem combateu contra os profetas de Baal, né, derrotou todos e cai em si agora pedindo a morte. Essa palavra basta, no hebraico, ela dá uma conotação de uma situação muito profunda, ou seja, um esgotamento físico, emocional e espiritual,
Nós somos um ser biopsicossocial, espiritual. Nós temos um corpo, nós temos emoções, nós temos sentimentos, pensamentos, nós temos uma psique, nós temos uma estrutura cognitiva, então tem todo um conjunto de situações que nos forma, que nos dá essa estrutura que nós temos hoje. Então, ele chegou, depois daquela batalha, ele chegou nos níveis de esgotamento profundo, é o que diz essa palavra basta, a conotação é essa. Então não era algo superficial, era algo bastante profundo, um esgotamento físico, um esgotamento emocional, um esgotamento espiritual, tá? Então você vê, por exemplo, aí a gente pode abrir uma aspas aqui, que nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa mente, temos que estar preparado para as situações. Por quê? Porque senão essas situações podem causar as atividades nessas situações, de enfrentamento. Então, eu não vou dizer que a gente não deve fazer isso. Faz porque nós estamos na obra, sabe que na obra é batalha, na obra tem que estar alerta, tem que estar em oração, tem que estar no serviço, tem que estar na mordomia. É assim que se faz, luta todos os dias, mas o Senhor está conosco. Agora também temos o outro lado, que a gente chama de dimensão social. Cuidado com a nossa vida, cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente, que nós devemos ter, que o Senhor recomenda isso. A palavra nos dá sustentação para nós fazermos isso. Então não adianta você querer só o espiritual, mas não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua mente. Vai acabar que numa dessas batalhas você pode tornar-se igual a Elias, com uma saturação profunda ou um esgotamento profundo. Muitas vezes, a situação de trauma que pode acontecer, o trauma existencial, o vazio existencial que pode acontecer, não vem na batalha, mas depois, após a vitória. Então você vê que Elias lutou um bom combate, combateu, derrotou, mostrou que o Senhor é Deus, mas depois da batalha veio para ele o quê? O esgotamento, após a vitória. Então, assim, preparo é importante, Então, às vezes a gente passa por alguma situação, depois que passa por ela, parece que quer descansar, porque está esgotado, está cansado, aquilo fez com que eu trabalhasse muito a minha mente a ponto de quase esgotar das situações, e isso torna-se prejudicial para a pessoa. Desculpa. Então, também no tocante a essas situações vem a questão do cuidado, o cuidado do próprio Deus pela vida de Elias. Por exemplo, ele foi para baixo de um zimbro, Zimbro significa fuga e solidão. Então ele simplesmente resolveu isolar-se, se isolou. E aí o que aconteceu? O anjo alimentou Elias por 2 vezes aí registrado, E aí, por que ele alimentou e por que foi realizado dessa forma o cuidado de Deus? Por quê? Era uma restauração que Deus estava fazendo na vida de Elias. Porém, veio primeiro o cuidado, para depois vir a exortação, a palavra com Elias, falar com Elias, Mas tinha que ter o cuidado físico, Primeiro veio o pão e a água, depois a aplicação da palavra. Então era necessário que fisicamente, emocionalmente, Elias estivesse preparado. Para isso era preciso energia, e Deus providenciou
as substâncias, as proteínas necessárias para que ele pudesse ficar de pé, para que ele pudesse entender. Por quê? Porque se nós não nos alimentarmos bem, a gente não vai ter uma compreensão melhor, a gente não vai conseguir refletir, a gente não vai conseguir parar para pensar nas coisas. Por quê? Porque a mente está enfraquecida, o corpo está enfraquecido. Então a gente não vai ter uma resposta positiva diante disso, né? Também, quando Elias entra na caverna, também vai se isolar mais ainda. Então ele está demonstrando aí uns traços meio que favoráveis para um estado depressivo, porque agora ele está numa solidão profunda, no esgotamento físico, um esgotamento emocional, um esgotamento espiritual. Então isso leva associado ao vazio existencial, ao momento de solidão, o sentimento de solidão, leva para esse lado depressivo, leva para esse lado do estresse, leva para esse lado do esgotamento. Então é bem provável que ele vai sentir isso bem forte. Deus diz assim: o que você faz aqui? O teu lugar não é aqui na caverna, o teu lugar não é aqui, se lamuriando, com os pensamentos catastróficos, com pensamento negativo, ó vida, ó céus, tudo acabou, nada vai dar certo, para mim já foi. Não, sai daí. Ele diz assim: eu estou só, Senhor, todos me abandonaram, tá vendo, Senhor? Olha, agora eu estou só, eu me sinto só, Houve, diante dessa situação, veja só, diante dessa situação física, emocional, espiritual, frente a esse esgotamento físico que ele teve, esgotamento emocional que ele teve, veio o quê? A distorção cognitiva. Ou seja, a forma como o cenário se montou, que ele montou, a percepção dele foi essa, uma percepção errônea da realidade, e aí distorceu. Ele não se via como um profeta, um homem que estava ali para fazer a vontade de Deus, aquele que venceu os profetas de Baal, aquele que exaltou o nome do seu nome. Ele se via como um zero à esquerda, um Zé Ninguém, porque a tendência dele era se isolar. E aí a distorção cognitiva é exatamente isso, é uma compreensão errada ou errônea da realidade, ou seja, o que era para ser uma visão vira algo fraco, algo catastrófico, algo negativo. Ou seja, todo esse processo distorceu a realidade, e a realidade era uma outra bem diferente. Tanto que ele queria se isolar, mas a realidade estava dizendo: sai daí. Deus está dizendo: sai daí, o que tu faz aí dentro? Aí não é para ti não, vamos combater, vamos trabalhar, a luta é grande, a certeza da vitória está conosco, mas vamos ter que ir para frente. E aí Deus sussurra, Deus vai suave e Deus vai tranquilo. Na brisa suave e tranquilo, Deus vai falando ao coração de Elias, retomando, depois que ele faz todo o processo do físico, ele vai trabalhando agora o emocional de Elias, as estruturas cognitivas, e vai mostrando para Elias que a forma como ele está percebendo é completamente distorcida da realidade, que a realidade é outra. Talvez você esteja pensando assim: não vai mais dar certo, não tem mais jeito, essa aqui cada vez está pior. Talvez essa tua visão esteja distorcida da realidade, porque aquilo que você está passando é tão forte que faz distorcer a realidade para você, e você começa a ver a realidade de uma forma totalmente errônea. Eu quero te dizer: se acalme, espere que vai passar brisa suave na tua vida, e Deus vai te colocar
vai te mostrar a realidade, ele vai te alimentar, ele vai te fortalecer e ele vai te botar nos patamares da realidade, daquilo que realmente ele quer para a tua vida, daquilo que realmente você é, daquilo que realmente ele traçou como objetivo para você, e você vai sim dar a volta por cima, fazer se cumprir a palavra do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.